Vamos trazer aqui também o olhar jurídico com relação ao que estamos acompanhando. Isabel, há pouco a gente trouxe um pouco das reações políticas com o Pedro Moreira. Isabel Mega traz o detalhe da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Trazemos agora um olhar de quem está no meio jurídico. Vamos conversar ao vivo com o André Marsiglia, advogado, professor de Direito Constitucional, sempre aqui conosco na CNN Brasil. Um prazer lhe receber, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, prazer é todo meu. Bem, vamos lá, doutor. A gente está trazendo um pouco da fundamentação do ministro Alexandre de Moraes nessa decisão. E aí eu lhe questiono, em que medida o histórico ocorrido na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, serve como uma fundamentação para a decisão do ministro? Olha, em nenhuma medida, porque não tem como você... Veja, a gente está aqui falando de um direito fundamental. O fundo dessa conversa é o direito fundamental de se reunir. O direito de reunião, ele coloca como limite, está no artigo 5º, inciso 16, apenas que a reunião possa ser pacífica e sem armas e etc. E não havia absolutamente nada disso. Então, qual era o risco dessa reunião se transformar em alguma coisa pior ou que não havia, enfim, violenta? Não me parece que esse risco existisse. E, portanto, não há como você, por precaução ou por receio, limitar um direito fundamental. Veja, se por termos receio ou medo de que haja um novo 8 de janeiro, nós coibirmos direitos fundamentais, bom, então, enfim, também o 8 de janeiro entendeu que pela palavra se instigou contra ministros, então a gente não pode falar. Então, nas redes sociais, as pessoas também usaram aquilo para fomentar o dia 8 ou divulgar o dia 8, então ninguém pode mais usar redes sociais. Bom, então os direitos fundamentais, eles seriam limitados para que não houvesse um novo dia 8. E aí a gente não tem mais a Constituição, porque não é mais um direito fundamental. Se o direito é fundamental, ele não pode ser limitado. Ele tem de ser harmonizado com outros direitos e com até mesmo o receio de outros riscos. Mas como ele é fundamental, extirpado por precaução, previamente, por medo, ele não pode. A Constituição prevê dessa forma. As autoridades têm de lançar a mão de outros artifícios para que não ocorra 8 de janeiro, que não o de limitar direitos fundamentais das pessoas. Vamos, Isabel Mega, também com uma questão. Por favor, Isabel. Oi, professor. Boa tarde, bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Queria trazer alguns trechos aqui que me chamaram a atenção nesse despacho do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele cita, por exemplo, o fato da Praça dos Três Poderes ser uma área de segurança. Ele vai passeando por algumas análises em relação à situação de outros países, cita inclusive a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, para fazer uma espécie de paralelo também em relação a essas restrições. Mas o argumento do ministro é basicamente de que o direito de reunião e a liberdade de expressão não amparam a prática de atos abusivos e violentos, com a intenção de atacar o Estado democrático de direito. Então, ele fala da questão de ser uma área de segurança, ele fala que a gente vai ter um processo agora em curso no Supremo neste segundo semestre e que não é possível que apoiadores organizem novos atos de acampamentos ilegais para coagir os ministros da Suprema Corte na tentativa de obstrução à justiça. O fato de ser uma área de segurança pública, o que diz os nossos regramentos legais, professores, em relação a até onde vão os limites ali de proteção também dessas áreas? Olha, a praça, o próprio nome já indica, né? A praça é uma praça, por mais que seja um local de segurança ou, enfim, que tenha prédios públicos, mas é um local aberto ao público. Tanto que, enfim, as pessoas circulam. Vocês próprios estavam dizendo que os visitantes ou turistas serão impedidos ou poderão ser impedidos de circular por aí. Quer dizer, é uma área aberta ao público e a Constituição, ela menciona exatamente isso, que o direito de reunião em locais abertos a público e de forma pacífica não podem ser limitados ou não precisam ser previamente autorizados. Então, está na Constituição, né? Se o local é aberto ao público, independente de ser uma área de risco ou uma área de proteção, enfim, é uma praça. Já dizia o Castro Alves, a praça é do povo como o céu é do condor, num dos seus poemas. Quer dizer, é isso, a ideia de praça é exatamente
a de que ela é pública. A segurança que deve ser feita em uma praça onde há prédios públicos ou com sensibilidade, ou enfim, haja ali atos que mereçam segurança, isso deve ensejar o reforço policial, isso deve ensejar que haja uma proteção das autoridades, uma atenção maior, mas não uma vedação a um direito fundamental para que um eventual risco, que nem existia na prática, de aquilo se tornar em algo violento, ocorra, né? Como eu disse, você não pode limitar um direito fundamental por receio de, se não fundamental ele não é mais. O direito fundamental, a ideia é essa, de que ele fundamenta a Constituição e não pode ser limitado. Eu acho que se houvesse essa ordem, fosse no sentido de que a polícia reforçasse a segurança, que a polícia ficasse de prontidão, que houvesse, enfim, um reforço nesse sentido de que o Estado se preparasse para caso aquilo descambasse para algum ato de violência, isso me parece seria legítimo, mas impedir as pessoas de ali estarem ou exercerem o seu direito é totalmente descabido, porque viola a Constituição. Tem um ponto também nessa decisão, professor, que o ministro fala em coação e tentativa de obstrução da justiça. Vou até aqui trazer na íntegra para quem está nos acompanhando, para contextualizar bem esse ponto que eu gostaria que o senhor avaliasse conosco. Quando o ministro diz: não será permitido que apoiadores de diversos réus que estão sendo processados e serão julgados no segundo semestre desse ano pelo Supremo organizem novos acampamentos ilegais para coagir os ministros de nossa Suprema Corte na tentativa de obstrução à justiça, como foi destacado pela Procuradoria-Geral da República. E aí eu lhe questiono: isso exigiria a adoção dessa medida, professor, na sua avaliação? A meu ver, é totalmente incabível. Porque, veja, por que o acampamento é ilegal? Como mencionei, se a Constituição permite que ali as pessoas se manifestem e estejam pacificamente, um local aberto ao público, enfim, está exatamente cumprindo o que a Constituição exige para o exercício do direito de reunião. Por que aquele acampamento seria ilegal? E por que aquelas pessoas seriam mais ilegais que outras? Porque são apoiadores ou são pessoas ligadas aos réus? Enfim, a gente não pode criar uma qualidade de pessoas piores ou que devem não poder exercer um determinado direito constitucional simplesmente porque elas têm algum tipo de aliança ou ligação com réus. Isso não é minimamente razoável. E outra, ainda que, enfim, isso estivesse em alguma legislação que não seja da Constituição, estaria infringindo a Constituição. Nós não podemos separar as pessoas por elas serem ligadas ou não a réus. Elas não podem ser vistas como mais perigosas ou menos perigosas por essa ou aquela circunstância, senão a própria conduta delas. Então, isso é uma leitura totalmente torta da Constituição e parece que o ministro avança nisso também quando exige que o governador, enfim, tome providências, avançando até na autonomia funcional de um governante, ou até mesmo ameaça deputados ou pessoas que estavam ali de prisão caso houvesse resistência, mesmo também o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, prevendo que prisão de parlamentar só pode ocorrer se em flagrante e em razão de crime inafiançável, que não são crimes de resistência ou desobediência. Então, me parece que é um pool, né? É um combo de decisões totalmente irregulares, inconstitucionais, por um medo de. A gente não pode decidir no país retirar direitos fundamentais das pessoas ou criar uma certa casta de pessoas piores ou melhores, porque teve um processo por conta do processo do golpe. As autoridades, elas têm que, como eu mencionei anteriormente, elas têm de se preparar para que uma violência ou ilícito não ocorra e não retirar direitos das pessoas para que esses ilícitos não ocorram. Isabel. Professor, ajuda a gente a pensar nos próximos passos, então, diante dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. A quem cabe recorrer disso? É o deputado, é o Lopes, que estava ali exercendo o que o senhor está colocando para a gente na sua visão de que é um direito legítimo que ele tem de montar esse acampamento, de fazer uma espécie de ato de protesto. Como é que o senhor vislumbra isso? Vislumbra algum tipo de decisão também colegiada do Supremo, que não fique só com o ministro Alexandre de Moraes?
Pois é, o problema é que a gente tem essa decisão, uma decisão monocrática, tomada, aliás, curiosamente tomada no inquérito 4781, que é o inquérito das fake news, e eu até agora não consigo entender qual é a relação do inquérito das fake news com esse caso, me parece que é nenhuma, mas a gente tem hoje em dia, dentro do STF, uma jurisprudência que decisões de ministros tomadas monocraticamente dentro de inquéritos são irrecorríveis. Então, é muito difícil pensar na possibilidade de recorrer disso, como de todas as demais decisões monocráticas que têm sido tomadas nesses inquéritos todos há 6 anos, desde o início do inquérito 4781 em 2019. Então, a possibilidade recursal aqui vejo ser mínima, mas, em tese, eles poderiam sim buscar fazer com que o Pleno e algum tipo de recurso possa avaliar. E acho grave, inclusive, que essas medidas tenham sido pedidas pela PGR, quer dizer, não é nenhuma decisão de ofício em que uma cabeça apenas pensou sobre isso. Mas o pedido vem da PGR, quer dizer, é o Estado, de uma forma geral, o Ministério Público e o Judiciário, violando um direito fundamental como o de reunião por receio de que aquilo descambe em algo ruim. Como mencionei no início, é muito perigoso que as autoridades comecem a fazer esse raciocínio. Por receio de nós termos um problema, por receio de haver um novo dia 8, vamos impedir que as pessoas se reúnam, conforme a Constituição prevê. Por receio das pessoas, amanhã pode ser que por receio das pessoas também, de alguma forma, utilizarem redes sociais para se manifestar, as redes sociais sejam proibidas. Por receio da imprensa divulgar os fatos e estimular as pessoas a irem para a Praça dos Três Poderes, pode ser que a imprensa deixe de poder fazer o seu trabalho. A gente vai criando uma linha de raciocínio, uma porta de entrada para uma linha de raciocínio perigosa que viola direitos fundamentais, como o de exercício das nossas liberdades individuais, dentre as quais uma das suas estrelas é o direito de reunião. André Marsiglia, advogado, professor de Direito Constitucional, nessa conversa conosco aqui na CNN Brasil. Mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço.